Bom dia, irmãos, graça e paz. Iniciamos mais uma escola dominical. Convido você a abrir a sua Bíblia. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Nos diz a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, ao qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa eternidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse texto nos fala a respeito da revelação de Deus. E quando nós falamos a respeito de revelação, nós temos dois tipos de revelação. A revelação geral ou revelação natural, que é Deus se revelando pela natureza, Deus se revelando pela sua criação. E temos também a revelação especial de Deus, que é Deus se revelando através da sua palavra. Então aqui nós vemos o salmista Davi, ele retratando as duas revelações de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui a partir do verso de número 1. A partir do verso de número 7, ele começa a falar a respeito da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, Davi está nos falando a respeito da revelação de Deus. Da revelação geral, da revelação natural, que é Deus se revelando através da criação. E de fato, quando nós olhamos a criação, nós vemos a majestade do Criador. Quando nós vemos a beleza da criação, quando contemplamos a beleza da criação, nós vemos as perfeições do Criador através da obra criada. Mas nós só conhecemos ao Senhor como Salvador através da sua palavra. Não existe salvação fora de Cristo e não existe salvação fora ou alheia à palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Portanto, meus amados irmãos, as duas revelações são fundamentais. Mas para a salvação do homem, a palavra de Deus, ela é essencial. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, orando neste momento. Deus Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós adoramos o Teu nome pela Tua revelação. A revelação geral,
que nós encontramos através da beleza da natureza, da beleza das obras criadas. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, obrigado por tão grande graça. Obrigado, ó Deus, também pela tua palavra que nos revela a ti como Salvador. A natureza revela ao Senhor como Criador, revela, ó Deus, a tua majestade, mas somente a tua palavra revela a tua graça e a tua salvação. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós adoramos o teu santo e glorioso nome pela revelação do Senhor, especialmente, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós te adoramos. Amém. Que o Senhor nos faça prontos a confiar. E o cântico que cantaremos nesta manhã nos diz exatamente isso. Hino de número 157. Hino de número 157 do Inário Novo Cântico. Que o Senhor nos faça fortes em confiar, em confessar a Cristo Jesus como nosso Salvador. Abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. É o nosso texto base nesta manhã. Atos capítulo 2, versos 37 a 42. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com essas, ou com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oremos mais uma vez. Deus Santo, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos que neste momento o Teu Santo Espírito que inspirou esta palavra venha falar aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ser fortalecidos e edificados pela Tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a igreja, não apenas hoje, mas quando olhamos para a história da igreja, desde o primeiro século, a gente vai ver muito escândalo, a gente vai ver muitos líderes se dizendo mais do que realmente são. Hoje nós, graça e paz, meu amigo, meu irmão em Cristo, Nelson, nós vamos ver pessoas se dizendo serem muito mais do que realmente são. A gente vê nos nossos dias, tem um mexicano que diz ser a personificação do próprio Espírito Santo. Tem para mim, ele é muito mais um personagem pop, da cultura pop brasileira, o Henri Cristo, dizendo ser Cristo Jesus. Há tantos outros, há vários apóstolos, há mais apóstolos hoje do que nos dias de Jesus. Mas se nós olharmos para trás, vamos ver que não é diferente. Desde os primeiros séculos, nós vamos ver pessoas realmente querendo dizer ou querendo ser muito mais do que são. Mesmo na época dos apóstolos, vemos aí Simão, por exemplo, que se dizia ser alguma coisa. Os falsos líderes, temos estudado a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que nos fala a respeito disso, dos falsos líderes que estavam na igreja de Éfeso, enfim. Essas situações que a gente vê nos nossos dias, de escândalos dentro da igreja, de pessoas se dizendo ser muito mais do que realmente são, isso não está presente no nosso tempo, mas isso não é absolutamente do nosso tempo. Isso é de toda a caminhada da igreja na história, nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Olhando para trás, Ananias e Safira, dando mau testemunho dentro da igreja, mentindo para os apóstolos, enfim. Isso sempre esteve presente na história da igreja. O que acontece, meus irmãos, é que muita gente acaba se afastando da igreja exatamente por causa disso. Muita gente acaba se afastando da igreja por causa dessas pessoas, por causa desses escândalos. E muitas não querem saber mais de igreja. Eu vi uma entrevista daquele apresentador Danilo Gentili, e ele me surpreendeu muito quando ele disse que hoje ele está numa fase mais madura, mas há algum tempo atrás ele estava numa fase mais, digamos, uma fase mais não tão madura, digamos. E ele, numa entrevista, nessa época, nessa fase não tão madura, ele deu uma entrevista dizendo que ele era evangélico.
E ele presenciou uma cena na igreja, um mau testemunho do seu pastor, e por causa disso ele saiu da igreja e não voltou mais. E muita gente tem feito exatamente isso. Muita gente se decepciona com a igreja, muita gente se decepciona com coisas que acontecem com a igreja e vão embora e não voltam mais, não querem mais saber de Deus. Há outros que demonstram um pouco mais de maturidade, veem que algo está errado na igreja e saem, mas elas não querem simplesmente sair, elas querem elas querem congregar. Elas entendem o papel da igreja, elas entendem que a igreja é essencial e não abrem mão de congregar. Então elas procuram uma outra igreja para congregar. E a nossa confissão de fé, a confissão de Westminster, confissão de fé de Westminster, ela afirma que há igrejas mais puras e igrejas menos puras. Igreja perfeita, 100% pura, não existe. Igreja 100% pura só no céu, só quando Cristo se manifestar. Porque a igreja militante ela é composta por nós, pelas nossas virtudes e pelos nossos defeitos. Por mais bem intencionados que sejamos, nós temos virtudes, mas também temos defeitos. Então a igreja ela é composta por nós, a igreja física, a igreja militante, a igreja na terra, ela é composta por nós, com nossas virtudes e também com nossos defeitos. Então a igreja, ela aqui na terra, ela não é perfeita. Ela tem os seus erros. Toda igreja tem os seus problemas. Toda igreja tem os seus defeitos. E como diz nossa confissão de fé, umas mais, outras menos. Umas mais puras, outras menos puras. Mas podemos cravar que é geral. Podemos cravar, podemos dizer com toda certeza que é algo que está em todas as igrejas. Bom dia, Bené. Bené é nosso primo. Seja bem-vindo. Então, igreja perfeita aqui na terra, meus irmãos, nós não vamos encontrar. Há pessoas que usam essa desculpa. Não, a igreja tem problemas, a igreja é uma igreja imperfeita. Mas não existe igreja perfeita. Nós não vamos encontrar aqui na terra, até a volta de Cristo, nós não vamos encontrar uma igreja perfeita. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós sempre vamos encontrar igrejas com problemas. Porque todos nós estamos sofrendo dos efeitos do pecado. Todos nós estamos na luta contra o pecado dia a dia. E, portanto, não é anormal encontrar pessoas que falham, pessoas que estamos sendo transformados a cada dia, estamos sendo conformados a cada dia à imagem de Cristo. Então, digamos, é triste, mas infelizmente é normal falharmos, porque somos humanos. Então, quando você tiver um problema na igreja, lide com sabedoria. Voltando alguns séculos atrás, Martinho Lutero, quando houve a Reforma Protestante, algumas pessoas dizem, não, Martinho Lutero ele quis fazer uma nova igreja. Não, em tempo algum. Martinho Lutero fez de tudo que estava ao seu alcance para reformar a igreja. Ele fez tudo que estava ao seu alcance para reformar a igreja. E, na verdade, ele foi expulso, ele foi excomungado e, a partir de então, surgiu a igreja luterana. Então, sair da igreja foi o último recurso de Lutero.
Porque ele não queria, não passou pela cabeça dele criar uma nova igreja. Não passou pela cabeça dele sair da igreja. E na verdade ele não saiu, ele foi expulso. E esse deveria ser o nosso comportamento, essa deveria ser a nossa postura. De detectarmos um problema na igreja, vamos resolver. Vamos procurar resolver. Não quer resolver o problema? Não quer? Então, vou procurar uma outra igreja. Então, nós nos decepcionamos com pessoas, mas não podemos debitar na conta de Cristo a decepção com as pessoas. Pode ser até mesmo com o pastor ou com o conselho da igreja. Então, nós não podemos debitar na conta de Cristo a decepção com pessoas. Mas não conseguiu resolver o problema, a igreja não quer resolver o problema, procure uma outra igreja. E fica a pergunta, qual igreja buscar? A resposta é uma igreja que zela pela palavra de Deus. Busque uma igreja que zela pela Bíblia. E fica a pergunta, por quê? Por que devemos buscar uma igreja que zela pela Bíblia? Eu esqueci de anunciar o tema da nossa lição. A nossa lição é uma igreja mais próxima da Bíblia. E por que devemos buscar uma igreja mais próxima da Bíblia? Por que devemos buscar uma igreja mais fiel à palavra de Deus? Primeiro, a igreja é fruto da pregação do Evangelho. Atos capítulo 2, versos 37 a 41. Nós vemos ali a pregação de Pedro. Então, a igreja ela é fruto da pregação do Evangelho. E quando a Bíblia registra ali que quando Pedro pregou, aquelas pessoas compungiu-se-lhes o coração. No original, essa palavra ela tem um sentido de perfurar, ela tem um sentido de ultrapassar, de perfurar. Então, a palavra de Deus pregada por Pedro perfurou o coração daquelas pessoas. E o Evangelho, ele não é autoajuda. O Evangelho não é algo que massageia os nossos ouvidos. O Evangelho não é algo que massageia o nosso ego. Não. O Evangelho ele é direto. O Evangelho ele nos confronta com os nossos desejos mais íntimos. O Evangelho ele nos confronta com os nossos pecados. É por isso, meus amados irmãos, que o Evangelho ele a cada dia ele nos humilha. Sim, verdade. O Evangelho nos humilha. Ele nos constrange. Ele é um golpe no nosso coração pecaminoso. E você pode pensar, não, mas isso é ruim. Não, isso é feio. Não. Um médico, quando tem que dar um diagnóstico para um paciente, por mais duro que seja, o médico ele é obrigado a dar o diagnóstico. Por quê? Para que o paciente cuide da melhor forma. Para que o paciente aborde aquele problema da melhor forma. Então, o problema do pecado, ele é um problema seríssimo. E, aliás, o maior problema enfrentado pelo homem. Portanto, o Evangelho, ele não mascara o problema do pecado. O Evangelho, ele não procura florear o pecado. Não, ele é direto. Ele é direto ao falar do problema do pecado, que o pecado ele é algo que nos afasta de Deus, que o pecado ele traz a morte espiritual para o homem. Portanto, o Evangelho ele não é algo que massageia o nosso ego, o nosso coração. O Evangelho é algo que nos confronta de maneira direta.
todos, absolutamente todos nós, somos confrontados pelo Evangelho, todos nós somos confrontados pela palavra de Deus. Se não fosse assim, nós não teríamos como olhar para dentro de nós e ver a miserabilidade do nosso pecado, a miséria em que o pecado nos levou. Portanto, nós não podemos procurar, e tem muita gente que procura uma igreja que prega aquele evangelho chamado de água com açúcar. Tem até uma bíbliazinha chamada Bíblia de Promessas. Você chega ali e tira uma promessa. Só tem coisa boa. Não tem confrontação com o pecado. Não tem desafio para sermos pessoas melhores. Não. Não existe evangelho sem confrontação com o pecado. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, isso nos leva a outra coisa muito importante. Nos leva a reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Se nós não soubermos, se nós não reconhecermos que estamos doentes, nós nunca vamos iniciar o processo de cura. E quantas pessoas eu conheço? Conheço muitas pessoas que dizem: eu não vou ao médico, por quê? Porque o médico vai descobrir alguma coisa. Eu não vou ao médico porque ele vai descobrir alguma doença. Esse é o medo de muita gente. E qual o problema se chegarmos no médico e ele disser: você tem uma doença, você tem um problema, mas esta é a cura. E isso, meus amados irmãos, é o Evangelho. O Evangelho, ele lança sobre nós, o Evangelho, ele abre os nossos olhos para a miséria a qual o pecado nos lançou. Mas o Evangelho nos apresenta o remédio, o Evangelho nos apresenta a solução, que é Cristo Jesus. Se nós não tomarmos ciência de que somos pecadores, nós jamais tomaremos ciência de que precisamos de Cristo. Para reconhecer a nossa necessidade de Cristo, nós precisamos primeiro reconhecer que somos pecadores. E diante da pregação da palavra, da pregação genuína da palavra de Deus, a resposta do povo foi: que faremos, irmãos? O Evangelho penetrou o coração daquele povo. Eles perceberam que eram pecadores. Pelo Evangelho, eles souberam que eram pecadores. E sentiram a necessidade de um Salvador. Sentiram a necessidade de Cristo. E Pedro, então, ele diz: se arrependam de seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. E dessa forma eles seriam perdoados e receberiam o dom do Espírito Santo. O perdão dos pecados, ele traz o melhor de todos os presentes. Ele nos traz a paz com Deus. Paulo fala posteriormente, Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Existe uma divergência, alguns que entendem que Paulo está dizendo ali: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Mas independentemente disso, independentemente de como você analise ou interprete Romanos capítulo 5, verso 1, o Evangelho, a conversão, ela nos traz paz com Deus através de Cristo Jesus. É assim que nasce a igreja. A igreja, não existe igreja fora da palavra de Deus. Não existe igreja alheia à palavra de Deus. Não existe igreja sem a palavra de Deus. Estamos falando aqui do Novo Testamento. Mas também no Antigo Testamento funciona da mesma forma. Deus, a graça de Deus, o juízo de Deus é pregado através da sua palavra. E aqueles que creem serão salvos.
E um caso clássico é a cidade de Nínive, quando o profeta Jonas foi enviado para lá para pregar. A princípio o profeta não queria ir, ah, e Deus lança uma tempestade no mar, e Jonas estava num barco. Jonas é lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. Ali no ventre do peixe ele se arrepende, porque ele estava fugindo de Deus. Ele pegou um barco não para ir para Nínive, mas para fugir da presença de Deus. Ele foi lançado ao mar, um grande peixe o engoliu, ele se arrependeu ali no ventre do peixe, fez a sua oração, e o grande peixe o deixou na cidade de Nínive. E ali ele percorreu a cidade, mesmo sem amor. A pregação de Jonas foi uma pregação dura, mas o povo se arrependeu. A gente percebe que a eficácia da palavra de Deus não está no homem. A eficácia da palavra de Deus não depende de nós. É por isso que Paulo dizia: orem para nós, para a pregação da palavra. Certa vez perguntaram para Spurgeon por que tanta gente se converte com as suas pregações. E ele mostrou: enquanto eu prego, tem gente orando. A eficácia da pregação não está condicionada a nós. A eficácia da pregação está condicionada ao próprio Deus. Então, irmãos, a igreja ela vem de Deus. A igreja é projeto de Deus. E a igreja nasce pela palavra de Deus. É pela palavra que o pecador ele consegue olhar para si. E olhando para si, ele consegue ver. Somente olhando, tendo uma visão correta a respeito de si, ele consegue perceber a necessidade de Deus. É por isso que o falso evangelho, é por isso que a teologia da prosperidade, tantas outras teologias que estão longe da palavra de Deus, eles não produzem verdadeiros frutos. A igreja ela é gerada pela palavra de Deus. Segundo ponto, a igreja é fruto de genuína conversão. Verso de número 42. O evangelho penetrou, perfurou o coração daqueles homens e mulheres e produziu arrependimento. Somente o evangelho pode causar isso no coração do homem. Arrepender é olhar para si e reconhecer a sua culpa. É olhar para si e lamentar pelos erros do passado. E não apenas isso. É seguir um caminho diferente. Então, se nós não reconhecemos a nossa culpa, se nós não sentimos peso, se nós não sentimos peso diante daquilo que nós fizemos, e se a gente não caminha num sentido diferente ou numa direção diferente, isso não é arrependimento. Lembro da história de um jovem que estava estudando teologia, e ele falava das épocas em que ele era assaltante de banco, e falava de suas peripécias, e ele contava do passado não com vergonha, ele não contava do seu passado com tristeza, mas ele falava do seu passado com glórias, falava se gloriando de como ele assaltava os bancos, de quão esperto ele era. Esse jovem voltou para o mundo. E, aliás, nunca saiu dele. Nunca saiu dele. Porque nunca houve um genuíno arrependimento.
Quando nós nos arrependemos, nós falamos sim dos erros do passado. Quando nos arrependemos, nós falamos sim de tudo aquilo que fizemos no passado, mas não com vanglória, mas com pesar e tristeza. Paulo fala: aquilo tudo lá do passado considerei como refúgio. Então, o arrependimento, ele nos leva a reconhecer os nossos erros. Ele nos leva a lamentar pelos erros do passado. E ele também nos leva a caminhar numa direção diferente. E a palavra conversão, ela tem uma ideia de mudança de mente. E ela também nos traz a ideia de uma volta de 180 graus. Ou seja, nós estamos caminhando numa direção e quando há uma conversão, se caminha na direção exatamente oposta. Isso é conversão. Então, não existe verdadeira conversão sem arrependimento. É como você fazer um exercício, você vai lá, faz as suas corridas, você está todo suado, todo sujo, fedendo, e você diz: não, eu não preciso de um banho, eu vou só passar um perfume. É exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos sujos, nós precisamos de um banho. Como um banho é restaurador. Então não existe conversão sem arrependimento. E aquela história que eu contei antes, infelizmente história verídica, nos mostra exatamente isso. Se nós não sentimos vergonha do nosso pecado, significa que nós devemos repensar a nossa conversão. Essas duas reações aí se tornam fundamento do que acontece nos versos seguintes. Então, tudo o que acontece nos versos seguintes da igreja, das pessoas se voltando para Cristo, da comunhão, do compromisso com Cristo, é fruto de arrependimento e de conversão. E tudo o que acontece aí a seguir também parece que de maneira natural, parece que isto é algo que foi produzido por eles. Não, foi produzido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que aplicou a obra de Cristo em seus corações. Somente assim eles puderam reconhecer que são pecadores. E o Espírito Santo é que promoveu essa comunhão na igreja. Então, é o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então não existe conversão, não existe arrependimento sem a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva a compreender as coisas de Deus. Ele transforma os nossos corações de pedra em corações de carne e nos leva a ver o que é bom. E, mais uma vez, evocando aqui aquele texto de Tiago: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. A salvação é obra de Deus. O arrependimento é a obra do Espírito Santo de Deus. Então, a partir deste momento, a partir do momento em que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo e nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós conseguimos olhar com tristeza para o nosso pecado. A partir do momento em que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo e nós somos regenerados, nós conseguimos ver o quão sujo nós estamos e do quanto nós necessitamos de Cristo Jesus. Conta-se a história de um homem que saiu de casa para uma festa e ele estava com uma roupa toda branca e a estrada a qual ele caminhava era uma estrada escura e não estava pavimentada, era chão mesmo. E caminhando naquela escuridão, de repente ele tropeça, ele cai
ali com a roupa branca, ele bate a roupa e aparentemente tudo bem, que ele continua a caminhar. E lá distante, bem distante, tem um poste e uma lâmpada. E ele caminhando, se aproximando um pouco da lâmpada, ele percebeu que sua roupa ainda estava suja. Ele bateu ali, aparentemente estava bom, continuou caminhando. Se aproximou mais da luz, viu que a roupa ainda estava suja. Ele bateu até seus olhos virem que estava bom e continuou caminhando. Quando chegou debaixo da lâmpada, ele percebeu que estava totalmente sujo. Não havia condições. Assim é o homem em estado de pecado. Não há a mínima condição para o homem em estado de pecado. E somente quando tocado pelo Espírito Santo, somente quando iluminados pelo Espírito Santo, somente quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, aplicando a obra de Cristo, é que nós conseguimos ver o quão sujo estamos. Somente assim. E somente quando percebemos que estamos totalmente sujos, nós buscamos a Deus, buscamos a graça de Deus ou buscamos a Cristo Jesus. Então, necessitamos totalmente da obra do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele nos conduz. Uma das obras do Espírito Santo é nos conduzir cada vez mais a Cristo. E como ele faz isso? Nos iluminando para entender a palavra. O Espírito Santo foi quem inspirou a palavra. Foi o Espírito Santo quem inspirou esta palavra. E ele atua em nós hoje, nós cristãos, ele atua em nós hoje, nos levando a compreender cada vez mais a palavra. Não há como nós nos aproximarmos, não há como nos achegarmos a Deus, não há como nos achegarmos a Cristo alheios à palavra. E o Espírito Santo é aquele que ilumina as nossas mentes para que possamos compreender a palavra de Deus. Terceiro, a igreja necessita de exposição bíblica. Ainda o verso de número 42. A igreja necessita de exposição bíblica. Então é fundamental que a igreja pregue o evangelho de forma genuína e ensine a doutrina dos apóstolos. Desde a Reforma, se tem três características da igreja verdadeira. E a primeira delas é a pregação do evangelho. A pregação genuína do evangelho. Essa é, segundo os reformadores, a primeira grande característica da igreja. Então, quando falamos em características da igreja verdadeira, a primeira e grande característica é a pregação genuína do evangelho. A segunda é a administração dos sacramentos, também de forma bíblica. E a terceira é a ministração da disciplina. Então, não existe igreja verdadeira. As três grandes características da igreja verdadeira: pregação genuína do evangelho, ministração dos sacramentos e também a administração da disciplina. Perceba, a primeira e grande característica da igreja verdadeira: a pregação genuína do evangelho. E não existe igreja sem a pregação do evangelho. Nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz para proclamar. Nós somos chamados das trevas para a luz para pregar o evangelho, para pregar a graça de Deus. Então, precisamos entender a necessidade da doutrina.
E quando a Bíblia fala, o texto aqui que nós lemos, de Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na verdade, a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Os apóstolos, eles andaram 3 anos ao lado de Cristo. Então, toda essa experiência, todo aquele aprendizado foi passado para a igreja. E muita gente tem dificuldade com a palavra doutrina. Tem gente que diz, não, doutrina é coisa de homem. Não, doutrina é coisa de Deus. A palavra doutrina significa ensino. Ensino. E já vi pessoas que demonizam a palavra doutrina. Mas a palavra doutrina significa ensino. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? É o ensino dos apóstolos. E qual é o objeto do ensino dos apóstolos? Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Cristo. Eles perseveravam em Cristo. Eles perseveravam em tudo aquilo que os apóstolos aprenderam do próprio Cristo. Isso é doutrina. E a igreja primitiva aqui, que nós vemos no texto lido, eles não negociavam o ensino dos apóstolos, eles não negociavam a palavra de Deus. E outra questão importante, eles eram entusiastas. Entusiastas pela palavra de Deus. Eles perseveravam, ou seja, eles não trocavam a palavra de Deus por nada. Eles estavam sempre firmes na palavra do Senhor. E este, na verdade, meus amados irmãos, é o nosso desafio. Amarmos a palavra de Deus de tal forma que nós não trocamos a palavra de Deus por nada. Isso é perseverar. Perseverar é persistir, é entender o que é melhor para nós e não negociarmos esses valores e princípios. A igreja primitiva perseverava na palavra de Deus porque entendia a palavra de Deus. A igreja primitiva perseverava na palavra de Deus porque amava a palavra de Deus. E esse é o nosso desafio. Amarmos a Deus de tal forma, amarmos a palavra de Deus de tal forma que nós insistimos firmes. Depois de pregar para a multidão e uma palavra dura, e as pessoas lentamente iam abandonando a Cristo, e Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz, vocês também não querem ir? E Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando compreendemos o Evangelho, quando compreendemos a graça, quando compreendemos a Cristo, nós não trocamos Cristo por nada. Nós entendemos que Cristo é o melhor para nós. E nós perseveramos. Nós não trocamos Cristo por absolutamente nada. Sem a pregação genuína não existe vida. Sem a pregação do Evangelho não existe conversão, não existe vida e vida em abundância. Cristo, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida é recebida pela pregação do Evangelho. Essa vida é recebida pela palavra de Deus. Não existe, meus amados irmãos, conversão. Não existe receber a Cristo sem a pregação genuína do Evangelho. Então, sem Evangelho, sem vida. E a melhor pregação, o melhor tipo de pregação é a pregação expositiva. Existem alguns tipos de pregação, mas a melhor pregação é a pregação expositiva. Por que pregação expositiva? Porque ela respeita o texto. O pregador, ele não pode chegar na pregação expositiva, o pregador, ele não pode dizer o que ele quer a respeito do texto. Por quê?
ele respeita o contexto histórico, ele respeita o contexto gramatical do texto. Então, o que é a pregação expositiva na prática? O pregador, ele lê o texto, ele explica o texto, e ele diz, olha, estava acontecendo isso neste momento aqui no texto, e é essa situação que o texto está tratando. E isso se aplica nos nossos dias. Então, a pregação expositiva, ela tem 3 etapas. Ela lê, o pregador explica o texto e o pregador aplica o texto. É como estamos vendo aqui. Vemos aqui a importância e a necessidade da igreja nesse texto que estamos lendo. Isso se aplica também nos nossos dias. Nós percebemos o quão importante é a palavra de Deus naquela época e agora também. Não havia salvação fora da palavra de Deus naquela época. E não há salvação fora da palavra de Deus hoje. Então, isso é pregação expositiva. É ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Por isso a pregação expositiva é a melhor forma de pregação. É a única? Não. É errado pregar de outra forma? Não. Dentre todas as pregações, a mais perigosa é a pregação alegórica. E o que quer dizer a pregação alegórica? Significa dar sentido àquilo que... dar sentido à Bíblia. Você dá o sentido que você quiser. Essa é a pregação alegórica. Ou seja, você pode dizer aqui que é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Você pode inventar qualquer coisa. E há pregadores que fazem isso. Isso se chama pregação alegórica. Essa é a pregação mais perigosa que existe. Porque o sentido do texto não é retirado do texto. O sentido do texto ele é retirado da imaginação do pregador. Então, devemos sempre zelar pela pregação expositiva. Porque nós não inventamos, na pregação expositiva, nós não inventamos o sentido para o texto. Retiramos o sentido do texto, do próprio texto, e aplicamos para nós hoje. Então, essa pregação ela leva em conta o ambiente, o contexto em que o texto foi escrito e aplica nos nossos dias. Salomão, ele diz lá em Provérbios, capítulo 29, verso 18. Ele diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então o Evangelho torna a igreja forte e dinâmica. Não existe igreja sem a palavra de Deus. E é necessário que entendamos que a palavra de Deus é o melhor para nós. É necessário que nós compreendamos a importância da Bíblia, a importância da palavra do Senhor, a importância de perseverarmos. Se nós não amarmos a palavra, nós não vamos perseverar. E doutrina não é coisa de homens ou coisa do diabo. Aliás, algumas são, mas a doutrina bíblica não. É o ensino da palavra de Deus. E quando nós lemos na Bíblia o ensino ou a doutrina dos apóstolos, nós estamos falando daquilo que os apóstolos aprenderam com Cristo e ensinaram para a igreja. Concluindo aí a nossa lição nesta manhã, a igreja nasceu do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina dos apóstolos. Por essa razão, ela precisa perseverar na pregação desse Evangelho e no ensino dessa doutrina. Qualquer comunidade cristã que fuja desse padrão está longe da mais fundamental das marcas de uma genuína igreja. Vimos
a profecia de Paulo a Timóteo se cumprir. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 4. Seguindo a moda, alguns pregadores se especializaram em um evangelho falado de forma agradável e sem confrontação. Isto afasta ainda mais os crentes da Escritura e depõe contra uma verdadeira igreja de Jesus. É por isso que lutar, resgatar esta que é a mais fundamental marca da igreja genuína, a perseverança na doutrina dos apóstolos. A aplicação. Como tem sido a dedicação ao ensino das Escrituras em sua igreja? Como tem sido o apreço pessoal pelas Escrituras? Você se alegra com a exposição genuína das Escrituras ou acha que o pregador tem de falar do que as pessoas querem ouvir? Avalie o seu coração, deseje mais e busque a aproximação das Escrituras. Cresça no ensino dos apóstolos, conheça e viva o Evangelho. Então, vimos nesta manhã a necessidade do Evangelho. Sem o Evangelho não existe conversão. Então, através do Evangelho, o Espírito Santo ele produz em nós arrependimento, que é tristeza pelo pecado, e conversão, que é olhar para Cristo e caminhar em direção a Cristo. Então, não existe igreja fora do Evangelho. Não existe igreja sem Evangelho. Uma característica da igreja verdadeira, e aliás a primeira característica da igreja verdadeira, é a pregação genuína do Evangelho. Que você possa amar a palavra de Deus, que você possa viver a palavra de Deus, que você possa ler e buscar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa amar ainda mais e cada dia mais a palavra do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, ó Deus, que foi inspirada pelo Senhor. A Tua palavra, ó Deus, que nos foi dada para que a salvação chegasse chegasse até nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo a Tua mensagem nesta manhã, que possa amar cada dia mais a palavra do Senhor, que possa buscar, ó Deus, cada dia mais a Tua palavra, que é a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos aqui finalizando nossa escola dominical e fica aqui o nosso convite para o nosso culto logo mais à noite, às 7 horas, aqui nessa mesma página. Estaremos buscando, cultuando ao nosso Deus, e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado na presença do nosso Deus.